Oi, Isso, Sandro. Acho que Tecnofundo. caiu a conexão, não sei o que foi que houve. Estou de volta aqui. Vamos embora. Vamos lá. Luciana, posso te chamar Oi. assim? Claro, por favor. Luciana Ah, Minucci, né? sim. Eu, assim, de cara, queria pedir para você se apresentar, né? Estava Uhum. falando aqui, você não é uma pastora, uma pessoa Não. ligada diretamente à igreja, né? Mas tem muito a nos acrescentar nessa noite aí. Então, eu pedi que você faça aí uma introdução aí, falando quem você é, para que as pessoas te conheçam, né? Fala aí do seu perfil também. Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade de eu estar participando dessa live hoje. Sandro, agradeço a todos que estão presentes, né, que estão nos prestigiando. Como o Sandro já apresentou, meu nome é Luciana Dinucci, eu sou terapeuta, hipnóloga e analista corporal. Eu junto duas ferramentas, a hipnoterapia e a análise corporal, para oferecer um trabalho mais completo para o cliente. E desde o início do ano passado, em função exatamente da análise corporal que eu fiz em mim, eu comecei a fazer a formação e a proposta da formação era: antes de você analisar alguém, analise a si mesmo. Então eu fiz assim, a formação de frente para o espelho, como é dito, né? E aí eu me descobri com um monte, né, de dependência emocional. Eu tenho 71% do meu formato de corpo trazendo a informação de que eu tenho dependência emocional. Até então, eu nunca tinha me aprofundado acerca dessa questão de dependência emocional. Eu recebia os clientes, alguns se queixavam disso, mas hoje eu entendo que a grande maioria, o restante não se queixava mais porque desconhecia que portava esse transtorno. E aí, a partir dessa informação, eu comecei a pesquisar sobre dependência emocional e sempre vinha do lado a expressão narcisismo. Eu não tinha noção do que era isso. Para mim, narcisismo era só o termo ligado ao mito de Narciso, né? Enfim, que é bem conhecido. E eu comecei a olhar, falei, vamos ver se está sempre tão junto. E quando eu descobri o que era o narcisismo, assim, as peças da minha vida começaram a se encaixar. Eu saí de um relacionamento, aliás, foi mais de um, foram vários relacionamentos que eu tive com pessoas narcisistas ao longo da minha vida. Inclusive, na minha família, eu reconheci pessoas com traços também do transtorno. E aí foi assim, sabe, o mundo caiu na minha frente, porque a gente começa a entender que existem pessoas no mundo que são más e que não desejam mudar. Elas fazem mal, manipulam, expoliam, invalidam aquelas que são mais próximas simplesmente para se sentirem melhor. Não tem capacidade de sentir remorso, culpa, pedir desculpas, são incapazes também de sentir amor, alegria legítima, compaixão, solidariedade. Então, quando você começa a enxergar tudo isso, você entende que ao longo da vida, tantas coisas que foram desafiadoras e que nós nos julgamos, eu não dei certo nessa situação porque eu não me esforcei. Claro, tem que haver o esforço, mas quando você identifica quem são narcisistas e o quanto eles nos prejudicam, você começa a ver que, como diz a expressão popular, o buraco é mais embaixo. Enfim, Sandro. E aí eu comecei a me aprofundar no tema e o que eu percebi? Que 99% dos casos que eu recebia para atendimento, quaisquer fossem as demandas emocionais que a gente tivesse que tratar, a origem estava em pessoas que conviveram com narcisistas ou psicopatas ou os transtornados antissociais. E aí, assim, mudou completamente a minha abordagem nos atendimentos, completamente diferente a minha orientação e o quanto os clientes passaram a obter melhores resultados. E junto com as informações da análise corporal, a gente começa a entender que daqui para frente, depois que a gente recebe essas informações, nós vamos estar sempre precisando estar muito atentos a nós mesmos, o autoconhecimento e a libertação. Porque o transtorno antissocial,
ele inclui 4 títulos, vamos dizer, que é a personalidade histriônica, borderline, narcisismo e psicopatia. E a gente tem um outro grupo de transtorno de personalidade, que é exatamente onde está a dependência emocional. A dependência emocional também é um transtorno. Assim como os transtornos antissociais não têm cura porque não são doença, são um jeito de ser, a mesma coisa para a dependência emocional. Não tem cura. A gente vai ter que, para sempre, estar lidando com isso dentro de nós. E aí eu comecei a ver, né, pela experiência da minha vida, que eu já tinha me relacionado com colegas de trabalho, relacionamentos afetivos, amigos e líderes religiosos. Eu sempre trilhei um caminho religioso na minha vida também. E aí, quando eu vi, eu tinha passado também na mão dessas pessoas, né? E, inclusive, eu precisei dar uma redirecionada, né, na minha busca. Eu não me afastei de Deus, eu não me afastei da minha busca de estar cada dia mais dentro da vontade de Deus, mas eu mudei de lugar para não conviver mais com a pessoa, porque eu entendi que aonde quer que a gente vá, nós vamos nos deparar com essas pessoas. Entretanto, nesse local anterior onde eu estava, era uma ligação tão grande que não tinha como modificar de uma maneira que eu estivesse protegida. Então, eu mudei de lugar, mas não me afastei de Deus. Então, esse é um pouco do resumo do que eu vivi, Sandro. Então, Luciana, uma pergunta, né, que você já até respondeu, mas eu quero te fazer uma pergunta agora, né? Assim, como identificar esse líder narcisista, né? Como que a gente consegue identificar esse líder narcisista e como eles agem, como é o procedimento deles, né? Você falou que não é uma doença, então, assim, não dá para a gente esperar, apesar de que Deus pode fazer milagres e mudar a personalidade das pessoas. Nós temos um exemplo na Bíblia, João e Tiago, eles eram conhecidos como filhos do trovão, porque eles eram trovões, né? Eram pessoas que chegavam e arrebentavam com tudo. E depois o apóstolo João ficou conhecido como o apóstolo do amor, né? E então, assim, foi uma ação pontual que não acontece com todo mundo, não acontece em todas as pessoas, né? Há uma transformação em todos nós quando estamos diante buscando Cristo, né? Mas essa atuação específica, né, que aconteceu de transformar João, que era o filho do trovão, né, um cara violento, agressivo, em um cara do amor, ela não acontece sempre, porque na realidade João estava sendo curado, a sua personalidade estava sendo mudada. Então, a gente consegue com isso entender que se não é uma doença, não tem tratamento para eles, né? Então, como que você identifica essas pessoas? Pode falar. Pode falar. Como você identifica? Tá. E como eles agem? Só uma primeira colocação, Sandro. Na verdade, não há cura, porque não é doença, porque uma doença mental ela é caracterizada por nós lidarmos com uma maneira distorcida, com a realidade. Tá tudo bem aí? Caiu, né? Aconteceu várias vezes comigo agora para isso. Então, não é uma doença, porque doença mental é caracterizada dessa maneira. Você tem uma percepção distorcida da realidade. Aí caracteriza a doença mental. Não é o caso de nenhum transtorno de personalidade. Em especial, narcisistas, psicopatas, eles fazem tudo com consciência, eles têm livre-arbítrio, né? Sabem que estão fazendo mal, não se sentem, não tem nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de problema está fazendo isso. E sobre a informação que você traz da Bíblia, eu conheço algumas coisinhas, né? Até porque quando a gente pesquisa sobre narcisismo, são trazidas algumas informações da Bíblia, algumas passagens. E uma delas que eu lembro que eu entrei em contato foi do apóstolo Paulo, né? Que é dito que Paulo matava os cristãos antes de encontrar Jesus, né? E depois, quando ele encontra Jesus, ele se transforma.
Aí eu coloco que existe, Sandro, as transformações naturais e as sobrenaturais. Então aí Isso é milagre. é um milagre, é uma questão Isso é um milagre. sobrenatural. Então, no mundo natural, não tem como tratar. O que existe, por exemplo, eu sou dependente emocional. Eu tomo conhecimento, eu entendo como eu funciono e eu posso estabelecer comportamentos mais saudáveis para mim. Eu posso cuidar da minha autoestima, cuidar da minha segurança interior e passar a fazer escolhas melhores. Eu tenho vontade de ser melhor, eu tenho vontade de viver de uma maneira mais funcional. Isso não acontece com narcisistas. Por quê? Eles não conseguem olhar para dentro de si, porque a origem do problema, alguns dizem que é na infância, outros dizem que é genética, enfim. Mas com essa versão aceita pela psicologia que se inicia na infância, em que essa criança se vê frente a uma negação de amor dos pais, que na grande maioria dos casos também são narcisistas, porque é uma questão transgeracional. Vem de avô para pais, de pais para filhos e vai seguindo. E aí essa criança, só um adendo, né, que é assim, a nossa mente não permite que nós achemos que nossos pais são ruins. Por quê? Imagina que nós somos bebês, e aí nós falamos, nossa, meu pai e minha mãe são ruins porque não me amam. O que eu vou ter que fazer? Me afastar dos meus pais. Se eu fizer isso, se eu sou um bebê, eu vou morrer, eu não vou conseguir sobreviver. Então, por esse instinto de sobrevivência, a nossa mente não permite que a gente ache os pais ruins. E aí tem duas chances. A criança fala, meus pais são ótimos, eu sou ruim porque eles não me deram amor. Mas eu vou ser tão melhor, eu vou ser tão bacana que eles vão me amar. E aí a gente vê surgir a figura do codependente, que vai ter a síndrome do bom menino, síndrome da boa menina, vai querer salvar todo mundo, vai sempre colocar as vontades dos outros na frente, a sua depois. E aí, do outro lado, surge a segunda possibilidade, que é assim, essa dor é tão grande, eu sou tão ruim, mas eu sou um lixo, nossa, sem fim. E aí, o que essa criança faz? Ela se sente tão mal, que ela rompe com a própria personalidade. Ela abafa essa personalidade e abafa toda a capacidade de sentir amor, alegria legítima, solidariedade. E aí surge uma falsa personalidade e nós temos a presença do narcisista. Só que essa falsa personalidade, ela pode ser grandiosa. Então, a pessoa que está sempre, ela é muito magnética, muito aparentemente segura, se veste muito bem, gosta de ostentar. E, por outro lado, a gente tem o outro tipo, que é o narcisista oculto, que é aquele que não tem tanta segurança. Então, ele vai se vestir com roupinha surrada, é o narcisista good vibes, né, que a gente fala. Adora fazer bondade, sabe? Participa da campanha do agasalho na igreja, ajuda os cachorros da rua, mas é um demônio igualzinho o outro, tá? São só duas denominações. Então, aí a gente tem a formação, né? Então, por que eles não querem ser ajudados? Porque eles não querem olhar para essa dor, porque essa dor é tão grande. Se eles olharem, eles vão ver que eles são lixo. E eles não podem admitir isso. Então, eles preferem maltratar todos ao redor para que todo mundo se sinta mal e ele se sinta bem. Então, se eles vão para o terapeuta, eles acham que eles não precisam de ajuda, eles acham que nós que temos sentimentos, que somos os empáticos, né? Porque o narcisista e o psicopata, eles não têm empatia. Eles acham dizer que a gente é mimimi, né? Uma gente fraca. Vocês são mimimi, vocês têm... vocês têm muita frescura. Eu convivi com um líder, né? Uhum. Falando um pouco de mim, desculpa te interromper, assim, mas eu convivi com um líder assim, regional, terrível, né? Para ele, qualquer coisa, qualquer ação, qualquer reclamação que a gente pudesse fazer, qualquer insatisfação nossa, é porque o problema estava na gente. Porque eu que era um dodói, que era uma pessoa magoada, doente, né? Enquanto não era nada disso. E durante muito tempo ele me fez acreditar nisso, né? Sim. Então, por isso, então essas pessoas não querem buscar ajuda, elas não olham para dentro de si como nós empáticos olhamos, falam, eu quero viver melhor, eu quero aprender coisas novas. Eles não conseguem. Quando eles vão para o terapeuta, vão para o psiquiatra, é para manipular alguém, né? No caso da vítima está escapando. E aí o que acontece? Quando eles vão nesses profissionais de saúde mental, tudo que eles aprendem com essas pessoas, eles usam para fazer a manipulação com os outros de uma maneira mais eficaz ainda.
né? Eles passam a entender como manipular melhor as pessoas. Então, desse povo não sai nada de bom, tá? Então, não tem jeito. Mas só para entender como é que funcionaria, porque que eles nunca vão buscar ajuda. E aí, como é que a gente reconhece um líder narcisista, né? A primeira coisa é aquela sensação de que sempre o que ele faz é mais importante do que o que Deus faz. Tá? Porque eu fiz, eu construí, eu ergui, eu realizei. De vez em quando ele até fala de Deus, mas sempre ele vem na frente. A segunda coisa estranha é que você vai perceber que ele nunca vai ter paciência para te ouvir. Quando você começar a falar dos seus problemas, ele vai começar a olhar para o lado, vai começar a ficar um pouco irritado, vai arrumar uma outra coisa para fazer. Naquele momento que você precisa de um acolhimento, que você precisa se sentir amparado, né, por esse líder que está regendo, assim, a sua vida junto com você, né, perante um caminho religioso, eles ficam extremamente incomodados e logo querem começar a falar de si, dos problemas deles, das coisas deles, e são extremamente controladores. Um líder narcisista, ele quer controlar tudo o tempo todo. E eles são mestres em desfazer grupos, times, equipes. Isso os incomoda imensamente. Por quê? Imagine que chega um líder dentro de um lugar e existe uma equipe já formada, as pessoas se dão bem, sabe, interagem com respeito, com carinho. Esse líder fala assim, eles estão falando de mim. E eles não podem gostar um do outro, porque eles têm que gostar só de mim. Eles não podem fazer nada disso, porque só eu sou importante. Então ele vai desfazendo essa estrutura de convivência social e começa a fazer o jogo de um contra o outro. Porque ele chega para você e fala, Sandro, você não sabe. Aquele colega ali, olha, ele me contou cada coisa. E aí ele vai encontrar comigo e falar, você sabe o Sandro? Nossa, que perdido, meu Deus, ali não tem jeito não. Quer dizer, é de uma falta de ética, né? E aí ele vai jogando um contra o outro, as pessoas vão se afastando, vai se instalando um clima de medo, né? Ao mesmo tempo, eles se valem de que ninguém praticamente conhece o que é um narcisista. Nessa situação que eu descrevi, em que eu me afastei porque eu era a única que sabia. Então, deixa eu fazer um adendo aqui. As 4 primeiras características que você falou, já descrevem em gênero, número, grau, cor, né? Se fosse pelos estudos matemáticos e físicos, né? Todas as situações possíveis já o descrevem, né? Ele fazia exatamente isso. Ele tinha uma dificuldade muito grande de ouvir a gente. Ele não aceitava ouvir. Vai, fala logo. Qual que é o seu problema? Fala logo. Né? Era sempre assim, sempre o eu. Não, porque eu fui não sei aonde, eu fiz não sei o quê. Porque eu sei. Deus fala comigo. E depois que Deus fala comigo, Deus vai falar com vocês. Né? O controle, meu Deus do céu, parecia assim, só faltava a gente fazer relatório do que a gente comeu, bebeu, vestiu, o que você fez durante o dia, né? Ele fazia também. E aí, o desfazer grupinhos, eu lembro que assim, a gente tinha uma reunião todo mês, e aí reuniam-se ali alguns líderes, né? E ele era o líder dos líderes. Assim, se a gente ficasse num grupinho, 4, 5 pessoas conversando, era batata. Ele já chegava, o que vocês estão falando aí? E tomava, puxava a conversa para ele. Porque ninguém podia se destacar em conversa nenhuma, ninguém podia... E o que ele não concordava, ele destruía, ele humilhava. É isso mesmo. Ah, que bobagem que o outro está falando. As pessoas aqui, os comentários, a turma está se identificando. Que bom. Fala o povo postando aí as coisas. Eu me lembro de uma situação, Sandro, que eu estava fazendo um trabalho de grupo, né, dentro dessa congregação onde eu estava. E era um grupo muito unido, muito gostoso de convivência, era alegre, sabe? E aí, quando entrou a pessoa, o tal líder narcisista,
ele simplesmente botou todo mundo do lado de fora da sala, fez a gente ficar sem ar-condicionado, calor aqui no Rio de Janeiro, porque era muito barulho que a gente fazia. Eu presenciei uma cena que é no mínimo ridículo, né? Nas igrejas evangélicas, normalmente tem cultos e reuniões de mulheres, reuniões de homens, né? Então, assim, a reunião de mulheres, elas gostam de criar um ambiente para elas conversarem os assuntos delas, as demandas delas, né? E, assim, só falta proibir, né, a presença de homens, né? Mas não é necessário isso. A gente tem um simancol. É um tempo delas, é um tempo de você ver que as mulheres estão ali se cuidando uma da outra, né? Eu lembro que teve uma reunião dessas virtuais na época da pandemia, reunião de mulheres, que ele entrou no meio da reunião. Meu Deus. Das mulheres. E ele entrou e falou assim, não, mas peraí, eu tenho que falar aqui, porque não sei o quê, porque essa reunião... Ele tomou conta da reunião. E eu, assim, estava próximo da minha esposa, ouvindo a reunião, né? Não estava participando. Eu fui ouvindo aquilo e falei, gente, quem que esse cara pensa que é? Né? Porque eles se sentem ameaçados. Né? Eles se sentem ameaçados. Assim, é Jesus 2.0, né? É o que eles acreditam. Eu coloco uma diferença entre psicopatas e narcisistas, Sandro. O psicopata tem certeza que é Deus, o narcisista ainda tem alguma dúvida. O psicopata, ele se acha o todo de tudo. Ele não precisa da adulação que o narcisista precisa. O narcisista ainda precisa ser adorado, endeusado, ele tem uma certa insegurança. O psicopata não. Mas ambos têm certeza que Deus e eles é uma coisa muito próxima, sabe? Tem tanta diferença. Não sei o que essa gente tanta vê em Deus, né? E esse é um ponto importante, porque eles não têm conexão verdadeira com o divino. Não tem. Não há ali um sentimento de adoração, de reverência verdadeiro. Eu não consigo enxergar, eu não consigo sentir. Porque eles não veem essa entidade superior como uma coisa, como é que eu vou dizer? É uma ameaça para eles. E o que eles mais desejam, no fim das contas... competidor. Em qualquer tipo de relacionamento... É a concorrência. Qualquer relacionamento que a gente vai ter com um narcisista, o objetivo final dessa pessoa, seja no casamento, seja na família, seja dentro de uma igreja, é fazer com que nós percamos a nossa fé em Deus. E depois a gente perca a nossa vontade de viver. Porque quando a gente tem fé em Deus, o que acontece, Sandro? Agora há pouco tempo, inclusive, eu fiz... Onde você e sua esposa me viram na live falando, foi a primeira vez em que eu comecei a trazer para a minha terapia uma visão da necessidade da reconstrução espiritual também do sobrevivente. Quando a gente está com um narcisista, eles não têm amor, não têm alegria legítima, não têm nenhuma emoção positiva. O que eles sentem? Raiva, vazio, angústia, desespero, o tempo todo. Você imagina você passar uma vida inteira sentindo isso? Então, eles são extremamente negativos. E eles nos intoxicam durante a convivência. Por quê? Nós, empáticos, estabelecemos conexão emocional com os outros. Quem é uma autoridade emocional para nós, cala diretamente dentro do nosso subconsciente. Então, a gente ouvindo palavras negativas, se envolvendo com toda essa negatividade, até como energia que vai para o nosso corpo, a gente acaba indo para o mesmo buraco onde eles estão, para o mesmo inferno onde eles vivem, porque é isso que eles sentem, inferno dentro de si. Então, para eles que a gente tenha fé em Deus, não interessa. Eles não acham isso interessante. Porque com Deus a gente começa a se recompor, a gente começa a entender, né? Porque apura a nossa intuição quando a gente está em contato com Deus. Né? Quando a gente está vivendo um momento realmente de ligação com esse divino, a gente percebe as coisas. E eles querem nos fazer perder essa fé em Deus e perder a nossa vontade de viver. E infelizmente, eu digo que 99,9% dos casos, eles têm sucesso. Sobreviventes sai destruído. Isso é parecido biologicamente com um parasita, né? São vampiros, o parasita, né? Ele não quer a morte do seu hospedeiro, né? A morte é uma consequência, né? Porque se o hospedeiro morrer, ele morre junto, né?
mas ele quer roubar toda a vida. Né, tem um parasita que ataca formigas, que ele se instala na cabeça da formiga e aquela formiga vira um zumbi, literalmente. Então ela passa a não ter vida própria mais, o parasita controla a vida dela, aí depois essa formiga ela vai para o formigueiro e ela contamina outra formiga, e ela vai contaminando, né? E vai gerando um grupo de formigas descelebradas, né, por assim dizer. Mas vamos voltar aqui, porque eu acabei desviando o assunto. Vamos voltar aqui para o religioso, né? E o que é importante também, eu estava pensando aqui, Sandro, nessa questão do controle. Pelo que eu consigo observar, os líderes narcisistas, eles fazem questão de estar presente o tempo todo. Tá? Sabe assim, eles até arrumam desculpa que não vão ficar muito tempo em casa, porque em casa tem alguém que incomoda, ou está tendo uma obra, de uma maneira que eles fiquem sempre presentes. Por quê? É uma forma infinita de receber suprimento. O suprimento é quando a gente olha para o narcisista e fala, nossa, que pessoa incrível. Quando a gente não conhece a verdade ainda, né? Porque os narcisistas, eles são atraentes. Eles falam muito bem, como eles não têm emoção, toda a parte lógica deles, racional, é muito rápida. Então, eles sabem falar bem, são inteligentes. Eles usam muito isso para se especializar em alguns assuntos. Então, sobre algumas coisas, eles falam de uma maneira brilhante. E são sedutores, quando querem, né? Quando estão mentindo. Então, a gente acaba falando, nossa, mas que pessoa incrível, né? Que pessoa segura. Isto alimenta esse vampiro, fazendo com que ele não sinta aquele inferno dentro dele. Ou outra coisa, quando a gente já começa a olhar e falar, nossa, isso aí não é coisa boa não. Esse negócio tá estranho, pareceu que era bom, mas não é. A gente para de entregar o suprimento positivo, eles começam a nos levar para se sentir mal e estar no inferno com eles. Então, eles vão te provocar, te deixar triste, te desvalorizar, te trair. E quando olham para o seu rosto e veem que você está abatido, que você está arrasado, aí eles ficam felizes. Isso é suprimento. Então, quem está o tempo todo lidando com gente, como é o caso de uma igreja, que o tempo inteiro tem gente vindo, conversando, né? Imagina quem chega sofrendo. Que beleza! O narcisista aí faz aquele teatro, né? Olha, vem aqui, vou te ouvir. Ele faz toda uma encenação, tanto no relacionamento afetivo como na abordagem religiosa. Ele vai espelhar esta pessoa. Ele vai observar, né? Nesse momento ele vai ouvir, sim, o que interessa, porque essa pessoa vai ser suprimento depois. E aí ele vai capturando todas as informações dessa pessoa. O que ele faz? Ele espelha essa pessoa. Então, ele começa a encenar a nossa melhor versão. E a gente fica encantado. Que pessoa agradável. E aí, nesse momento, ele é o melhor amigo, o mais bondoso, o gentil. E aí, essa pessoa que está sofrendo se entrega. Começa a confiar, né? Vai seguindo as orientações. E aí vai entrando na teia, seja no relacionamento afetivo, seja no aspecto religioso. Aí, depois, não tem essa pessoa que está sofrendo. E entra alguém que ali ele está precisando causar um mal-estar. Então ele chega, faz um comentáriozinho, dá uma desvalorizada. Então tem, assim, é que nem um banco de sangue, cheio de bolsinha de sangue. O vampiro fica feliz. O tempo todo tem alimento para ele. Então o controle tem esse aspecto. Oi, pode falar. Que eu acho que é interessante. Tem a ver com o que você está falando agora. Ó. Doutora, eles são capazes de chorar diante de alguma situação? Sim, de raiva. Uma forma de complementar o personagem? Claro. A pessoa incrível no seu teatro? Eles são atores de Hollywood, né? Aliás, muitos que estão lá em Hollywood são, né, narcisistas. Mas Hollywood tem, nossa, uma vasta gama para escolher, porque eles são excelentes atores. Eles mentem sem nenhum tipo de problema, eles não se constrangem, eles são mitômanos, eles mentem o tempo todo compulsivamente. Então, para manipular, eles choram. Até escorre lágrima, mas você nota que é um choro meio estranho. Não tem muita emoção. Então, por exemplo, chorar de máscara é top para o narcisista, porque você não nota a expressão do rosto todo, tá? Então, só ver aqui. E aí tem uma outra situação, eles choram de raiva. Quando eles perdem o poder. Quando eles são afrontados.
Aí não tem expressão nenhuma no rosto, é só lágrima escorrendo e a mandíbula travada, assim. Eu já vi os dois casos. Deixa eu só fazer um aviso aqui pro pessoal. Pessoal, se vocês forem mandar perguntas, manda pela caixinha de perguntas aqui da live, que aí a pergunta fica guardada lá, é mais fácil para a gente ver. Senão você faz a pergunta aí no meio dos comentários de todos e a pergunta se perde. Isso. Doutor, então pode chorar sim, tá? Mas não se iluda. Sabe lágrima de crocodilo? Sabe por que o crocodilo chora? Porque assim, a glândula lacrimal do crocodilo é muito próxima do local onde ele faz a mastigação do desenho, né, do rosto, vamos dizer, do crocodilo. Então vamos supor que esse crocodilo vai lá, pega um coelhinho e começa a mastigar o coelhinho. Por causa da mastigação, começa a escorrer lágrima. Não é que ele está triste que o coelhinho foi comido ou está morto, não, é porque funciona assim. Então, narcisistas têm, digamos, lágrimas de crocodilo também. Interessante, interessante. Na nossa conversa, numa das nossas conversas aí, pré-live, né? Você falou sobre o olhar. Eu acho que isso aí é bem legal para as pessoas identificarem visualmente o narcisista. O narcisista, né? Inclusive, essa foi assim uma descoberta que transformou muito também a minha maneira de entender como são os narcisistas. Por quê? Os olhos são a janela da alma, tá certo, Sandra? Quando você olha para alguém, você olha nos olhos de alguém, você consegue perceber o que é que tem ali. E quando você olha nos olhos de um narcisista ou de um psicopata, não tem nada. Tem um globo ocular, mas você vê um grande vazio, não tem emoção. E como seria essa identificação? São 3 tipos grandes, 3 grupos grandes. O primeiro são olhos. Depois vocês podem até dar uma olhadinha, dei uma live minha que chama Seres Sem Alma, como identificar seres sem alma pelo olhar, que ali eu coloco até tem umas transparênciazinhas que eu montei. Transparência é coisa muito antiga, né, gente? Olha, eu estou entregando a minha idade aqui, meu Deus. Foi um PPT, tá, pessoal, que eu montei. Olha, que tristeza isso. Então, você vai ver ali, então você vai ter um olhar esbugalhado, aquele olho grandão, completamente... Sabe aquele olho de peixe morto? Sem emoção nenhuma. Ele é esbugalhado e completamente sem emoção. É o olho do João de Deus. Já aproveitando, você está conectada mesmo com a gente aqui, né? Ó, a primeira pergunta que veio aqui, ó, o médium João de Deus seria um narcisista? É um psicopata. É um narcisista com bastante psicopatia. Mas ele é, sim, ele é um transtornado antissocial. Exatamente. E o olhar dele, gente, entra no Google depois e pega qualquer foto dele, vocês vão ver. Como é que é legal a gente analisar o olhar? Recorta a foto, isola o rosto e coloca só esse pedacinho aqui, né, acima da sobrancelha, um pouquinho aqui abaixo da parte inferior dos cílios, você vai notar. É uma ausência de emoção. Então, o primeiro tipo é esse, é o olhão esbugalhado, vazio, sem emoção. Esse é o modelo do olhar do João de Deus. O segundo é um olhar sedutor, raivoso, um olhar excêntrico. Aquele que fecha. Sabe, até olhar de galã, aquele olhar de galã, assim. Que olha... Quem eu posso dizer que seja assim? Aquele psicopata americano famoso, né? Qual deles? O Ted Bundy? Ted Bundy. Isso que eu te falar. É o olhar do Ted Bundy. Então, esse nome, pessoal, é Ted, T-E-D, né? Bundy, B-U-N-D-Y. Vocês podem dar uma olhada. É um olhar... Tem vários documentários sobre ele. Tem um filme no Netflix sobre ele, né, mas é um ator que faz. E tem um documentário também. Então, ali você tem esse tipo do olhar sedutor e raivoso. E o terceiro é um olhar assustador, demoníaco, que é o olhar, por exemplo, daquele Charles Manson, que foi um líder, lembra, que comandou uma seita que assassinou uma atriz, a Sharon Tate, final dos anos 60. Então, você vai ver esses 3. Então, tem uma série, para quem quer se aprofundar no assunto, chama Mind Hunters, que está no Netflix.
que é uma história real da formação do Departamento de Psicologia Forense no FBI nos anos 70. É uma série muito boa. E eles estudam esses... É bem bacana, né? É muito bem feito. A terceira temporada. Acho que não vai ter não, infelizmente. Mas, então aí você vai ter bastante informação e você vai começar a ver esses nomes. E vai olhando essas fotos. Aliás, é um exercício que você pode fazer, por exemplo, daqueles políticos autoritários do passado. Pega os olhos dessas pessoas para ver. Né? Quem você sabe que publicamente já foi tido como alguém cruel, malvado, manipulador, analisa os olhos. Gente, os olhos não mentem, tá? Não mentem. É essa sensação. A primeira coisa é uma ausência de emoção. E lembra que eu falei para vocês que o narcisista não tem personalidade? Sim. Como é que se forma essa pessoa? Porque ele tem uma para conviver para o mundo. E tem que ser uma que convença a todos ao redor de que ele é alguém igual a nós para ele ser aceito. Porque tudo que ele não quer é ser julgado como ruim, feio, estranho, não. Ele sempre tem que ser muito bom. Porque lembra aquela dor que ele não quer olhar, ele não quer entrar em contato. E como é que ele faz para montar essa história para ser convincente? Ele começa a conviver com empáticos, desde que é criancinha. E ele vê que um empático, por exemplo, sorri quando vê uma criancinha na rua. Então ele fala, isso aqui é interessante, sorrir quando vê a criancinha. E ele começa a fazer isso, não porque ele ficou feliz de ver a criança, mas é um pedaço da mentira que ele precisa contar para fazer de conta que ele é um humano como nós, porque eles não são como nós. Eles são humanos sem uma parte principal da humanidade, que é a conexão com o seu próximo. São aberrações. Mas aí ele faz aquele sorriso que é só do nariz para baixo, né? Que é mas olha, vou te falar, Sandro, engana muito bem. Qual de nós, se não tivesse estudado narcisismo, teria certeza que se trata de uma pessoa com problemas? Ia falar, não, ele é um cara meio frio, né? É alguém que, sei lá, reservado. Porque nós enxergamos o mundo com o nosso repertório. A gente não entende que existem pessoas que não são iguais a nós. Não passa pela... Até quando você cai na mão de um deles, aí a gente acorda, né? Fala, não, assim não, tem gente aqui que não é igual a mim, não. Então, nós sempre enxergamos, por isso é que todo mundo fala, todo mundo é bom em princípio. Não é. Não é. Eu acho que aqui, para ficar com uma dinâmica melhor, senão vai acumular muitas perguntas. Já tem algumas perguntas aqui interessantes. Ó, pode ir, vamos embora. A Débora pergunta assim, ó, o que me deixa intrigada é onde fica o temor de Deus neles, principalmente aos líderes religiosos. Eles não têm temor. Nenhum. Inclusive, o psicopata, ele tem um defeito cerebral. Tá? O psicopata nasce psicopata. Tem jeito, ele tem um defeito cerebral. O narcisista, ainda estão sendo feitas algumas imagens, existe discussão. Mas eles têm um defeito, o psicopata e o narcisista, talvez, mas ainda não é totalmente certo, um defeito na amígdala cerebral. Que é, é o botão do pânico, é o botão do medo. O narcisista não tem medo. Não tem medo. O psicopata não tem medo e o narcisista também não. Assim, eu convivi com uma pessoa narcisista que quando estava na direção do carro levava uma micro fechada, ele fazia cada coisa tão arriscada, ele não tinha medo. E ele era muito bom, porque como ele não tinha medo, ele não corria, sabe? Quando você está com medo, você fica nervoso, você acaba errando alguma coisa. Eles não, eles são frios, o tempo todo frios. Sabem o que estão fazendo, estão donos da ação. Ele não tem medo de Deus, não. Agora, alguns, eles sabem o que fazem, tá? Eles sabem o que fazem, sabem o mal que causam. Então, dependendo, por exemplo, da formação que houve dentro de uma família, ele tem conhecimento das leis, em algum momento ele pode falar, e aí? O que é que eu estou fazendo? Eu ouvi uma pessoa narcisista falar assim, para mim não tem jeito não. Se tem céu, se tem inferno, se tem vida após a morte, eu não tenho jeito. Não vou mudar. Para mim, eu sei que eu estou condenado. Sabe aquele momento de relax? É assustador. Aí a espinha da gente até arrepia, né? Porque, minha nossa, o que é isso? Então, eles sabem, mas eles não têm medo, não. Eles não funcionam igual a nós, Débora. Essa é a dificuldade para entender. Você não está lidando com alguém. Por isso que essa live que eu fiz chama Seres Sem Alma.
parece que não tem uma alma ali dentro. Parece que não tem ninguém. Então, dos olhos que eu estava te falando, Sandro, eles vão aprendendo tudo isso. Então, o narcisista e o psicopata, eles têm um olhar de robô. E existe um narcisista diagnosticado, ele chama Sam Vaknin, V-A-K-N-I-N. Ele se descreve. E ele fala, tem uma live, um vídeo dele no YouTube que ele fala, eu sou um robô. Eu sou muito mais familiarizado com máquinas do que com vocês, que são humanos, com emoção. A minha família são as máquinas. Ele fala, eu não sei viver conectado em emoção. Ele falou, eu sou um personagem de filme. Eu sou triste, eu não tenho alegria. Então, eles têm esse olhar robótico. Por quê? Eles estão aprendendo o tempo todo. Eu convivi, né, uma outra pessoa narcisista. Eu conto essa história. Eu falei em vários vídeos. Eu adoro rir em desenho animado. Eu adoro desenho animado. Desde criança eu assisto e dou muita risada. Qualquer bobagem eu tô rindo. Mas sabe aquela risada que você chora? Até dói a mandíbula, assim? Assim. E essa pessoa narcisista ficava me olhando. Séria. Enquanto eu ria. E esta pessoa, como eles mentem, eles são muito manipuladores, essa pessoa tinha me dito que tinha sofrido vários traumas na infância, que não recebeu carinho, amor. Tudo mentira, porque a família nem era tão ruim lá de onde essa criatura veio. E quando eu via essa cara séria, assim, me olhando que nem robô, eu falava, nossa, tadinho, né, gente? Olha que criancinha infeliz que está olhando aqui para mim. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a ver que essa pessoa começou a rir igualzinho a mim. Meu Deus, o que é isso? Por quê? A próxima vítima dessa pessoa narcisista vai ver ela rindo. E vai falar, que coisa fofinha, gente. Dá risada com desenho. Não pode ser alguém ruim, né? É alguém meio sério, uma meio séria, né? Então eles vão usando isso tudo para manipular, que nem quando eles vão na terapia. Eles aprendem coisas para manipular, para se mostrarem como pessoas normais. Mas não são. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Que é interessante, ó. Como confrontar um narcisista quando este volta a te procurar? É praticamente o nosso último assunto, né? Mas eu acho que já dá para falar alguma coisa sobre. É o seguinte, a maior dor, uma das maiores dores, são poucas, mas essa é uma delas que você pode causar no narcisista, é descartá-lo antes que ele te descarte. Porque ele vai pegar a vítima, ele vai sugar toda a energia vital, o dinheiro, a alegria de viver, a saúde. Essa pessoa vai ficando fraca, sem personalidade, completamente dominada, completamente dependente emocionalmente. Sabe um leão quando pega uma gazela na savana e come, só sobra o osso? Pois é assim que essa pessoa fica. Quando ela está assim, ela não tem mais nada para entregar, o narcisista fala, tchau, joga fora, descarta. E é cruel, é horrível, né? A pessoa está destruída. E aí, lógico que ele tem um harém, ele sempre tem um fã-clube ou um harém ao redor, porque uma vítima caiu fora, o vampiro não pode ficar sem sangue, tem que ter uma outra preparada. E quando ele enjoa dessa outra que está preparada, ele precisa ter uma seguinte. Então ele tem sempre um harém ou um fã-clube. E aí você, né, ele descartou, beleza. Agora se você chega e fala assim pro narcisista, tô caindo fora, olha, se prepare, garanta a sua segurança pessoal, inclusive, porque eles entram em modo psicopático de agir. É a fúria narcísica. Pergunte para alguém que se divorciou, que fez um divórcio litigioso com um narcisista. Você vai ouvir uma história de filme de terror. Então, quando você toma essa decisão e você sai fora, ele vai fazer o inferno na sua vida. E depois que o inferno estiver instalado, ainda assim que você se afastou, ele vai voltar a te procurar. De qualquer maneira, esse modo de volta para procurar, quer você tenha descartado ou não, vai acontecer. Porque narcisistas nos veem como propriedades particulares. Nós, para sempre, seremos vítimas para eles. Porque eles conhecem os nossos botõezinhos emocionais. Eles sabem como nos manipular. E eles contam que a gente nunca vai descobrir quem eles são. Porque hoje, né, a gente tem internet, tem pessoas como eu e várias outras que falam sobre narcisismo. Mas há poucos anos atrás, gente, não tinha nada disso. O narcisismo começa a ser estudado no final da década de 90 e explode nas redes sociais a partir de 2014, mais ou menos. Então, o tempo todo eles se valem de que ninguém conhece.
Então, quando você sai de um relacionamento, você não sabe que a pessoa é narcisista, você está ainda dentro da manipulação emocional. Você não acha que ele é um demônio. Você acha que é uma pessoa com problemas. E aí ele vai e voltar. Chama-se hoovering esse movimento, né? Sugar. Hoovering é uma marca de aspirador de pó. Então, quando você passa o hoovering, você vai sugar essa vítima de volta para a teia. E aí, como é que você confronta? Não confronta. Não confronte nunca. Nunca bata de frente com o narcisista, porque você vai perder. Porque nós temos emoções, eles não. Eles são pura razão. E enquanto a gente perde tempo juntando pensamento com emoção, a gente tem um monte de minhoca na cabeça, eles não. Eles são estrategistas. Então, enquanto a gente vai pro feijão, eles estão voltando com 2 feijoadas. E lembre-se, eles mentem sem nenhum tipo de problema, eles fazem maldade sem nenhum tipo de problema. Então, quando você bate de frente, você vai perder. Não faça isso. E quando você bate de frente, eles adoram. Porque eles falam, tá vendo? Tá irritada, tá com raiva, tá com ódio, tá no inferno junto comigo. Então, eles adoram reação emocional. Não bata de frente. Você quer destruir um narcisista, é não dar atenção para ele. Ó, E aí, deixa eu te falar uma aqui que você praticamente já está respondendo, mas aí dá para você jogar mais para isso. Ó. Será que em um futuro, a Dani pergunta, será que em um futuro próximo veremos esses sendo devidamente processados e pagando pelos seus atos? depende. Já existe jurisprudência em alguns países, existem advogados especialistas, juízes que conhecem. Agora, eu vou falar, infelizmente, né, como eles gostam de cargos de poder, eles estão nos cargos mais poderosos. Narcisista adora poder. Então, sempre a gente vai ter muita gente no judiciário também, até fazendo leis. Agora, o que você precisa para punir alguém assim? Evidência. Você precisa de provas. E eles são muito hábeis em fazer tudo sem deixar provas. Eles invertem sempre a culpa. E se eles percebem que você está juntando evidência, eles vão mudar o jogo. Então você tem que ser muito hábil e esteja preparado e preparado. Se ele for punido, você vai sofrer muito também. Tá? É um embate, né? Uma a das melhor perguntas coisa, aqui, gente, já esqueci o nome da pessoa. Peraí, a melhor coisa, Sandro, é se afastar. E se afastar... Uma das coisas que eu ia colocar para você é assim, ó, como lidar com a situação. Sai. Porque, por exemplo, vamos dizer, por tudo que eu tenho estudado, que eu tenho convivido, o entendimento que eu tenho uma expressão que se fala até no PCC, no Comando Vermelho, né? Passar a fita na pessoa, ou seja, isolar o cidadão do mundo. Não ter mais contato telefônico, contato pessoal, se encontrar, não cumprimentar, não permitir nenhum acesso a você, né? Não ter contato nenhum relacionamento com essa pessoa. Tudo que for feito caso tenha algum litígio, alguma coisa, né? Ser feito por advogado sem a sua presença efetiva, exatamente, né? Ou seja, está completamente anulado. Seria o melhor jeito. Mas e quando, por exemplo, a pessoa convive com alguém assim, dentro de um ambiente que ela não tem como sair? Por exemplo, um trabalho, ela está presa ali, não dá para ela sair da noite para o dia. Porque até um relacionamento a 2 é mais fácil de resolver do que, talvez, numa situação corporativa que você está preso. Não é não. Não é não, né? Não. Não, porque no relacionamento a 2 você está com o demônio dentro de casa, ele te conhece, vocês têm filhos, têm patrimônio em comum, ele conhece sua família, seus amigos. No trabalho, acabou o trabalho, você vai embora, né? Vai dentro de casa, não. O problema começa quando ele sai do trabalho. E essa primeira descrição que você faz é o do contato zero. Corta tudo. WhatsApp, redes sociais, pessoas em comum. Mas Luciano é radical, é o único jeito. Porque como eles comandam todos ao redor, eles formam esse fã-clube, esse harém, todo mundo vai levar informação sua para essa pessoa. E existe uma característica, por que a gente acaba indo ao encontro de narcisistas? Porque a gente já viveu histórias semelhantes de pessoas que nos deram migalhas de amor, abuso emocional, abuso físico, às vezes, invalidação na nossa infância. Nosso subconsciente é movido a emoções, ele grava essas emoções e ele nunca vai nos levar ao encontro daquilo que a gente não conhece.
Então, quem viveu num lar que teve tudo isso, ou pelo menos entendeu que teve tudo isso, porque o problema não é o que acontece, é como a gente entende. Quando você vê um narcisista, você vai gostar dele. É igual o que está dentro de você, do seu conteúdo interior. Então, você tem que ter o contato. E aí, nesse que acontece? Quando a gente vive num lar como esse, onde tem abuso, briga, falta de amor, aquele botão do pânico, lembra que eu falei, a amígdala, fica pressionado o tempo todo, porque a gente anda em ovos, né? Quem já viveu um lar disfuncional sabe, né? Você não sabe de onde é que vem o grito, de onde é que vem a pancada. Então você está sempre em alerta, é como se tivesse um leão na sua frente. Aí você sofre uma descarga de adrenalina permanentemente no seu corpo. O tempo todo. Seu corpo começa a gostar daquilo e quer mais. Você tem um vício psicofísico instalado. Então você já desenvolveu esse vício na sua infância. Quando você encontra um narcisista, esse vício vai a 1000. E o seu cérebro quer aquilo, ele quer aquela sensação de caos e desarmonia que o narcisista traz, essa vibração ruim. Porque o seu corpo está no vício, é que nem álcool e cocaína, não estou exagerando, é a mesma coisa, tá? Então, aí quando você consegue se afastar do narcisista, por um tempo você vai ter uma síndrome de abstinência, vai vir um pensamento obsessivo, taquicardia, sudorese, ansiedade, pânico, depressão, é igualzinho a quem faz uma desintoxicação de álcool e droga. E aí depois de um tempo você está melhor. Só que aí, infelizmente, você vai olhar a página social lá do demônio, você vai olhar o Instagram do demônio, você vai olhar o Facebook dele. E ele sabe que você vai olhar, então ele já colocou um monte de fotos, postagem, tudo para te fazer mal. Quando você olha aquilo, seu botão do pânico volta a ser ativado, você perde tudo que você conquistou. Você volta para o mesmo buraco. Então, quando você ouve uma notícia, você vê a rede social, você vai para o vício de novo. Então, esse é o aspecto importante também do contato zero. Tá? E ele não vai desistir, mesmo que você dê contato zero, ele vai te stalkear para sempre, ele vai ter um perfil falso para te olhar. Aonde ele puder, ele vai te acompanhar. A única coisa que vai diminuir um pouco esse interesse é se ele desconfiar que você sabe quem ele é. Agora, não seja besta de bater de frente e falar, eu sei que você é narcisista, você é demônio. Não faz isso, tá? Silêncio. Mas não tem jeito. Vamos supor, como o Sandro falou, meu chefe, meu colega de trabalho. Até eu sou casada com tenho filhos, e ele vai ser para sempre o pai dos meus filhos. Aí nós vamos usar a tal da pedra cinza. Imagina um jardim lindo. Tem flor, tem planta, tem bichinho, tem tudo de bonito nesse jardim. Tem um monte de pedras coloridas e tem uma pedrinha cinza, sem graça. Ninguém nem olha para essa pedrinha cinza, não é verdade? Pois é, esse é o espírito da coisa da pedra cinza. É você estar na frente do narcisista e não dar emoção nenhuma na entrega para ele. Não dá emoção recheada, atenção recheada de emoção. O Mas que eles isso, doutor, querem é isso. acaba exigindo que você haja um pouco se forçando a não demonstrar nenhum tipo de empatia, o que não é uma coisa comum para uma pessoa que é normal. Mas você não está lidando com ninguém comum, tá certo? Você vai ter que se virar, tá certo? Não, você está me pedindo o que é que eu faço. É isso. É você, a pessoa vai estar te falando um monte de coisa, te provocando, porque ela quer a sua reação, ela vai te provocar, ela vai te humilhar, ela vai fazer o diabo. E você vai ficar com aquela cara de paisagem. Nem Doutor, sim. existem, por assim dizer, pessoas mais suscetíveis? Quem são essas pessoas? Como é que essas pessoas podem se proteger de cair nessa rede? Então, os mais suscetíveis são essas pessoas que eu expliquei, Sandro. Quem vem de um lar disfuncional. O que o narcisista faz conosco? Ele nos dá migalhas de amor, ele nos manipula, ele dá castigo do silêncio, né? O castigo do silêncio é o narcisista, ele some. Então, se você está namorando um narcisista. Então, beleza, tchau, até amanhã. E de repente o cara some, não manda mensagem, te bloqueia, você não sabe o que está acontecendo, ele fica semanas longe. Ou então você até é casado com essa criatura, e aí, um mês sem falar nada. Aí você fala assim, o que está acontecendo? Qual é o problema que você não fala comigo? A criatura responde, se você não sabe o que está acontecendo, olha, essa situação é muito pior do que eu imaginei.
e não está acontecendo nada. Né? É o castigo do silêncio. Então, quando você vem de um lar em que tudo isso aconteceu, lá dentro do seu subconsciente isso está gravado. Nosso subconsciente só entende emoções, ele grava todas elas. E além disso, vamos supor, nós conversando aqui, através dos nossos sentidos, a gente consegue capturar 15% de tudo que está ao nosso redor. Então, através dos olhos, através do paladar, olfato, 15% a gente tem percepção e está guardando. Os outros 85%, o subconsciente está faturando sem que a gente tenha percepção. Então, ele grava tudo. Ele grava expressão facial, expressão corporal, cheiro, tudo. Quando você olha para alguém, o seu subconsciente escaneia a pessoa para você. E aí você tem aquela sensação, gente, eu nem conheço a pessoa, eu gostei dela. Ou então você fala, não conheço e não gostei, o santo não bateu. É o seu subconsciente falando para você, esta serve, esta é familiar ao que você já viveu, a outra não. Porque todas as nossas escolhas são feitas em cima de emoções já vividas no passado. O time de futebol que a gente escolhe, o partido político, se tiver, a sua cor favorita, nada é escolhido a menos que já tenha uma referência emocional no passado. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Então, quando você, na sua vida adulta, vai escolher um parceiro, ou vai até ter mais afinidade com um líder religioso, vai ser com alguém assim, que é igual aquele papai ou aquela mamãe, que até hoje você não conseguiu receber aquele amor condicional deles. E aí este líder vai fazer esse papel. Por isso, e aí o que nós já temos instalado ali? A figura do codependente. Então, quem vai se aproximar do narcisista é o codependente. Porque o codependente ele tem uma natureza de servir o outro. E tudo que o narcisista quer é ser servido. E esse narcisista vem de um lar disfuncional também. Então, são duas faces de uma mesma moeda. Então, como é que a gente faz para não se aproximar de narcisista? Você tem que desfazer essa familiaridade que está dentro de você. Como? Processo terapêutico, autoconhecimento. E não adianta só resolver, gente, na razão. Agora eu entendi que a minha família foi ruim, então eu não vou atrair mais narcisistas para perto de mim. Não, você tem que mudar a emoção, você tem que mudar o que está guardado dentro de você. E aí, seja o caminho da terapia que você for escolher na sua vida, esse tem que ser o objetivo. Você tem que começar a desfazer, cuidar desse pedaço interior nosso, que chama criança interior. Né? Que é um pedaço de memória, um pedaço de ego que carrega tudo isso. E aí a gente vai sim encontrar. E assim, o narcisista, ele tem um faro de predador. É algo. Lembra que eu falei do natural e do sobrenatural? É uma percepção sobrenatural. Ele olha, ele sabe quem é o codependente. E ele não escolhe um codependente qualquer. Ele escolhe aquele codependente que tem luz própria, que tem alegria, que tem vontade de viver, sabe? Que é bondoso, que eles têm ódio, porque eles são invejosos patológicos. Como eles não têm nada de bom dentro de si, eles têm inveja de quem tem alegria, de quem tem amor, de quem tem amigos, de quem tem saúde. Ele fala, não vai ser alegre mais assim, não. Você não vai ser bondoso mais. E começa a destruir, e a pessoa sai destruída do relacionamento. Então, para você se blindar, é se autoconhecer. E para isso precisa humildade. Porque a gente adora falar, que eu sou poderoso, sou poderosa, sou ótimo. Não é. Nós somos o que foi possível na nossa vida. A gente pode ser bem melhor? Com certeza. Agora a gente precisa fazer uma busca de autoconhecimento e trabalho terapêutico. Eu falo, gente, fazer terapia é que nem tomar banho, tem que fazer, não adianta, porque você não vai se livrar das dores do seu mundo interior. Não vai, né? Tá, vou fazer mega hair, unha de acrigel, e não vai resolver, você vai ficar mais bonita, com certeza. Mas as dores, os problemas de dentro, não, é através de terapia, tá? Agora, doutora, Oi. e as instituições, né? Quando você fala, porque nós estamos tratando especificamente do líder religioso narcisista e acaba respingando também no narcisista no relacionamento, no narcisista de uma forma geral. Mas assim, não sei se eu cheguei a gente comentar isso, mas seria muito legal a gente comentar isso para as pessoas aqui entenderem, né? Existem muitas denominações religiosas diferentes e existem denominações ou grupos, não denominação a igreja nome tal,
Mas eu estou falando assim, por exemplo, você tem o movimento pentecostal, você tem o movimento neopentecostal, você tem a igreja batista, você tem igrejas presbiterianas, né? Não falando especificamente a igreja presbiteriana do bairro tal, fulano de tal. Mas, assim, existe uma diferença grande entre as denominações. E me parece, assim, que por exemplo, estruturas que são mais fechadas, onde você tem muitas camadas de observação sobre você, de fiscalização, melhor dizendo, sobre você, fica muito mais difícil a atuação desse líder se tornar um líder supremo. Mas é exatamente dentro do movimento neopentecostal, né? Eu acho que você teve, na nossa conversa, tivemos experiências na mesma denominação neopentecostal, né? Onde a própria estrutura de fé e de cultura instalada ali, ela permite, e até poderia dizer que apoia o surgimento como se fosse um berçário de narcisistas. Porque, por exemplo, dentro do neopentecostalismo, existe sempre a figura de um líder supremo. E aí esse líder supremo ele vai se fragmentar dentro das várias camadas da igreja, né? Então, por exemplo, o líder nacional, ele obviamente vai ser um narcisista. Tem tudo para ser, porque ele é praticamente Deus naquela comunidade. Aí você tem líderes regionais que estão sobre líderes que são líderes de igrejas locais, e cada um desses acaba tendo só como limite o outro. É completamente diferente, por exemplo, de igrejas que você tem ali um presbitério, um grupo de pessoas que pode votar pela sua saída da igreja. Então, se as pessoas identificarem que tem muita reclamação com aquele líder, elas vão votar e vão tirar esse líder. E se não for atendido naquela instância, tem outra instância. Aí tem outra instância nacional. E ainda assim, se não for resolvido numa instância nacional, tem um tribunal internacional. Ou seja, é muito difícil, no segundo caso, a pessoa encontrar um lugar de liberdade total para ela ser quem ela é. Então, o narcisista ele fica tolhido se ele aparece num ambiente desse. Lógico que eles conseguem se sobressair em qualquer lugar. Mas talvez o neopentecostalismo ele promove essa liberdade maior para esse narcisista. E, por outro lado, também, o público que frequenta são pessoas que vieram magoadas, que são sensíveis a um misticismo mágico, sabe aquela turma que é meio Harry Potter na igreja, né? Que tudo é magia, tudo se resolve com um pilim-pim gospel, né? Então, elas são mais suscetíveis, elas já vêm com essa característica de codependência, né? Então, pelo menos eu vejo assim, não sei se você entende muito das diferenças das denominações, mas eu vejo que dentro do neopentecostalismo, aquilo ali é como se fosse um viveiro para que esses narcisistas religiosos aflorem. Entendi. Sandro, eu acho que a minha visão é assim, de que eles estão em todos os lugares, tá? Então, não menospreze um narcisista nunca. Eles podem ter 28 instâncias acima deles. Eles vencem, tá? Principalmente porque talvez as pessoas não achem que ele é ruim. Quem vai reclamar do narcisista? Vai reclamar do quê? Vai provar o quê? Como é que vai ser? Você vai acabar saindo se você for reclamar dele. Você vai ser, sabe, execrado. Ele vai montar um circo a seu redor para fazer sua vida inferno. Na minha opinião, em qualquer que seja a estrutura. Pode ser dentro de uma religião cristã, pode ser dentro de uma religião afro, uma religião oriental. Eles são seres das trevas. É um demônio dentro da igreja, qualquer que seja a igreja.
Então, a estrutura nos intimida. Talvez uma estrutura favoreça, né? Enfim, agora, mas você tem, por exemplo, os Estados Unidos, que tem por exemplo, um sistema carcerário muito mais efetivo do que o nosso no Brasil, né? E aí, tá cheio de narcisista, tá cheio de psicopata, entendeu? Não menospreze, eles vão crescer em qualquer ambiente. E pode ter certeza que se tiverem 28 instâncias, vai ter um em cada instância. Se não tiver mais de uns dois. Eles estão lá. Porque assim, talvez a suscetibilidade que você falou, ela fica muito mais presente nesse tipo de ambiente neopentecostal, né? Não sei. A gente vê, porque assim, né? Fui durante anos, 20 anos, pastor dentro de uma estrutura dessa. Então, assim, você vê uma diferença, né? As pessoas ali, elas chegam mais... o tipo de pessoa que vai, porque... assim, é um pouco chato de falar isso, mas é aquela pessoa que não iria em igreja nenhuma, porque ela não seria aceita, porque ela é um problema, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Já não, vem aqui, agora nós somos família, nós vamos fazer de você o nosso filho espiritual, o nosso bebezinho, e nós vamos cuidar de você, mas depois disso você deve toda a obediência, toda a sua fidelidade a nós. Então, isso já é um princípio do tipo de religiosidade. Então, isso já em si, já deixa a pessoa amarrada. E aí, se ela depara ali naquele meio com um líder narcisista, as amarras são maiores ainda. Tem até uma pergunta aqui, que diz assim: os narcisistas perversos carregam sempre todas as características ou podem ser narcisistas mesmo não reunindo todas? Assim, todas as características, tem que ser um pouco mais claro o que essa pessoa quer perguntar, porque existem graus de perversidade. Você tem pessoas mais... Boa. Você tem pode pessoas ser por aí, mais... porque aí você explicando os graus de perversidade, dá para mostrar também Isso. que nem aí todos são iguais. Você vai ter pessoas mais cruéis, menos cruéis. E o que acontece? Esses 4 transtornos, que é o histriônico, o borderline, o narcisista e a psicopatia, eles se entrelaçam. A tendência do DSM-5, o DSM-5 é o manual do diagnóstico psiquiátrico, né? Da Associação Americana de Psiquiatria. A tendência daqui para frente é que todos esses 4 se juntem e recebam um nome só, transtorno antissocial. Porque você tem, por exemplo, pessoas borderline com muitos traços narcisistas. Um borderline, ele tem empatia, ele tem amor, mas de uma forma doentia, descontrolada, e ao mesmo tempo é tão destrutivo quanto um narcisista. Então você tem, por exemplo, pessoas que podem ter características narcisistas, mas ainda ser de um outro transtorno. E tem os narcisistas que não são tão cruéis, e tem os mais cruéis. Então você vai ver dentro dessa como é que eu vou dizer, dessa gradação, diferentes tipos de comportamento. Agora, o manual de funcionamento interior deles é básico, vem instalado, vem de fábrica. Essa gente não estuda psicologia para saber manipular. E são excelentes. Às vezes a pessoa é simples, ela não tem cultura, mas ela age igualzinho a alguém muito estudado. Na área, por exemplo, da psicologia. Isso é manual de funcionamento. É um outro desafio a gente entender por que alguém vem com um manual de maldade pronto dentro de si. Isso é humano? Não sei, acho que não. A sensação do sobrevivente quando sai do relacionamento é assim: eu vivi com um demônio. Todo mundo fala isso. Então, talvez não tenha toda, quando vou colocar assim, não tenha a gradação mais alta, mas a forma de funcionar vai ser a mesma. Ele vai fazer aquela lua de mel no início, fazer aquela mentira, vai te invalidar, vai te trair. Vamos fazer só um parênteses a questão da traição, porque existem 2 tipos de narcisista, que um é o orgânico e o outro é o cerebral. O orgânico, ele usa muito mais a parte do corpo para conseguir o suprimento. Então, ele usa, sim, a ferramenta do sexo para conseguir suprimento e poder de pessoas. O cerebral não, ele gosta de ser adorado, de receber o suprimento através da sua inteligência, do seu brilhantismo intelectual. Então esse aqui é o tipo que não vai fazer a traição dentro de um relacionamento afetivo. O outro sim. Então o modo de funcionar é o mesmo. E você vê que é um negócio assim, até sem graça, né?
Porque eles não mudam, eles não têm variação, eles não têm nuances, eles não têm essa riqueza. É sempre uma coisa toda igual. E o narcisista, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, ele nunca se apaixona, ele não ama, ele troca de vítima, ele troca de fonte de suprimento. É sempre igual, ele sempre vai começar a manipular, ver a pessoa sofrer, depois vai descartar. Então, o que muda é a gradação da maldade. Não sei se eu respondi, né? Entendi. Respondeu sim. Dentro dessa questão da suscetibilidade, né, quais são os efeitos nas vítimas? A gente, assim, os comentários, centenas de comentários aqui, né? Então já até me perdi aqui, não consigo ler todos. Mas assim, eu vejo assim, pessoas falando assim, meu casamento era assim, eu convivi com um assim na igreja. Então, os comentários estão muito interessantes. Deixa eu fazer um parêntese aqui sobre os casamentos com líderes. Né? Porque a gente podem ser lideranças femininas ou masculinas. Porque essas pessoas, muitas vezes dentro da sua área lá da religião, são tidas como maravilhosas, bondosas, corretas. E esta pessoa que está casada, esta criatura vive o inferno dentro de casa. E quando comenta com alguém, nossa, mas ele é tão bom. Você é uma pessoa desequilibrada, porque ele tem uma imagem acima de qualquer suspeita. E faz questão de sutilmente ir espalhando para todos que aquela parceira, aquele parceiro, tem muitos problemas. Eu amo muito aquela mulher. Meu amor é tão grande que tudo eu suporto, mas eu já não estou aguentando mais. Ela é desequilibrada, ela grita, ela me humilha, ela não me dá amor. Mentira! Então, quando essa pessoa, essa vítima está desgrenhada, louca, buscando ajuda, confia em alguém sem saber, né? Que tem esse fã-clube do narcisista montado e ouve, nossa, realmente ele tem razão. Você é muito desequilibrada. Ele é ótimo. Ele, nossa, faz tanta caridade aqui, tá? Então, é um horror. Principalmente quando leva esse título de liderança religiosa. E você, como é que você que está dentro de um relacionamento com alguém que tem uma liderança religiosa vai querer separar? Você vai contra o princípio do seu caminho religioso, né? Porque todos sempre falam, casamento é para sempre, né? Que Deus uniu, o homem não separa. Não estou dizendo que é para todo mundo sair desfazendo casamento, não. Mas quando você está com alguém tóxico assim, você está indo em caminho de morte, sabe? Deus não quer a nossa morte. A Bíblia fala, não é? Sobre isso. Olha só que interessante. Teve uma pessoa que perguntou aqui, por que a vítima é tão invalidada? Tida por louca ou ferida? Como eles conseguem tantos fãs cegos? É o que você estava falando, né? Porque eles mentem. Eles mentem. E eles são muito convincentes. Eles são atores de Hollywood, eu não estou exagerando. E eles se valem de que ninguém conhece o que a gente está falando aqui, gente. Quanto mais gente souber disso, menos esse povo das trevas vai se dar bem. Eles detestam isso que a gente está fazendo aqui. Porque a gente está tirando a máscara. Aí todo mundo fala, mas eles são espertos, eles vão encontrar uma nova maneira de enganar. Sabe, vai ter um limite porque você começa a perceber que esse povo é esquisito. A reação deles é sempre estranha. Então, como é que eles conseguem fazer? Por que eles invalidam a vítima? Porque eles têm inveja. Eles têm raiva de quem tem alegria. Imagina que você acordou, você é um empático, tá um dia bonito, você olha, nossa, que céu lindo, que sol bonito, você sente uma alegria, seu sorriso é espontâneo, né? Você emana uma coisa boa, e aquele ser não consegue sentir aquilo. Ele fala, quem é você para sentir isso tão de bom? Aí ele para do seu lado, né? Você olhando aquele céu, fala assim, o céu é bonito e o sol também para quem trabalha, dá duro, sabe? Não é pra gente vagabunda que fica, o sol, olha que lindo. Acabou a sua alegria. E aí ele vê seu rostinho triste, ele, viu? Tá no inferno junto comigo. Você vai ficar aqui. Aí você vai perdendo sua vontade de viver, você começa a achar que Deus não existe, você vai fazendo a sua frequência descer. Esse é um parênteses que eu queria fazer, Sandro. Eu também comecei a falar sobre isso agora e é fundamental. Além do contato zero,
e da gente fazer o trabalho terapêutico, faltou eu dizer uma coisa para que você realmente não tenha mais essas pessoas na sua vida. É mudar a sua frequência emocional. Tudo é frequência. Vamos supor, eu estou com uma mesa aqui, né, apoiada. Esta mesa, quando eu coloco válida para mim. Mas esta mesa, na verdade, ela é quando a gente vai gente, eu vou precisar dar uma trocadinha aqui no fone, só um minuto. Peraí. Vamos embora. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Sandro? Sim, deu uma cortadinha, mas tá. Só para eu dar uma trocada aqui. Eu vou precisar estava falando de mudar a frequência. Tá. Então, aí, quando a gente coloca a mão nessa mesa, que ela é sólida, na verdade, ela só parece sólida porque os meus sentidos são programados para sentir isso. Porque se você for decompondo essa matéria ao menor pedaço dela, ela é simplesmente um pacotinho de energia, né? É uma energia girando muito rapidamente. Isso é frequência. Quando a gente pensa, a gente emite uma frequência elétrica. Dá até para medir. Nosso corpo emite uma frequência elétrica. Então, quando você está contente, você está feliz, você está sentindo, por exemplo, gratidão, alegria, você está emitindo uma frequência, não é verdade? Seu corpo está gerando aquilo. Quando você está com mágoa, com ódio, você está numa outra frequência. Você está na frequência do narcisista. E é isso que eles desejam. Então, para a gente se afastar, você tem que cuidar disso dentro de você. Você tem que começar a estar numa outra frequência. Você tem que fazer um esforço hercúleo, porque ele te intoxicou com toda a negatividade dele durante todo o período do relacionamento. Você perde a alegria de viver, você perde a vontade de fazer suas coisas, de ter os seus sonhos. Então, além do contato zero, além do processo terapêutico, você precisa sim fazer esse exercício, porque eles são seres das trevas, para mim não são humanos como nós. A gente não sabe se são demônios, se são seres reptilianos, seja lá o nome que a gente dê. Mas se você quer, você tem que mudar a afinidade espiritual com essas pessoas, afinidade emocional. Porque você dá o contato zero, mas ainda assim a ligação está feita entre vocês. Tá? Então isso é muito importante, é uma outra medida de precaução. Tem um texto que é interessante, 2 Timóteo 3, né? Ele diz assim, ó, sabe, porém, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, né? Em algumas versões está escrito assim, amantes de si mesmo, né? Então, assim, é a descrição do narcisista. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha só, o apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, escrevendo, foge desse. Ele não está falando, tenta trazê-los para perto, tenta ser um com eles, faz amizade com eles, não está falando, foge, né? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. Aí ele fala, dentro desses ainda tem uns que são piores, porque eles penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, né? Ele descrevendo uma pessoa suscetível, um codependente, uma pessoa que está carregada de culpa, de problema, e aí vem esse cara, né? São pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Né? A verdade para a gente não é um conceito. Mentira, verdade. A verdade é Jesus. Né? É Ele em pessoa. Né? Então, é do modo por que Janes e Jambres, aí ele cita 2 pessoas, né?
resistiram a Moisés. Também estes resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente réprobos contra a fé. Ou seja, quanto à fé, eles demonstram ser pessoas eloquentes, né? Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Né? Então, o Paulo fala, mais cedo ou mais tarde, um dia a casa cai para esses caras. Né? A gente vê, eu gosto de que a gente, quando começa a ver de forma racional a questão do narcisismo, você perde um pouco a esperança. Eu vivi um tempo que eu fiquei meio sem esperança. Né? Falei assim, mas Deus nunca vai fazer nada com esses caras têm poder demais. Mas imagina quem era discípulo ali do João de Deus. Que esperança que essa pessoa, olha, se ela percebesse e saísse, que esperança que ela teria? De que um dia esse cara seria julgado, seria preso. Não espere justiça não, tá? Eles te dão muito bem. Tá? É difícil encontrar narcisistas que se dão mal. Eu sou ruim para falar essas coisas, porque é verdade. Eles são muito hábeis, eles se preparam muito, tá? Eles são muito inteligentes, eles não titubeiam em manipular, em mentir, estragar tudo. Então, sinceramente, eu acho que esperar justiça não passa por isso, não. Isso é de Deus. Então, sai, se afasta. Porque a maior de todas as justiças, né, é ouvir. Eu costumo falar com as pessoas. Porque se a gente continua esperando isso, você está ligado com eles. Você está sob o comando deles. Eles são autoridade na nossa vida ainda. Tudo que o narcisista mais teme, não quer, é que você nunca mais lembre dele. Quando ele sabe que você lembra dele, ele fala, tá vendo, tá aqui comigo, ele não se livrou de mim, ela não se livrou de mim. Então a justiça cabe a Deus. Porque eu vi uma especialista falando, a Ana Beatriz, ela é bem conhecida, né? Ela é ótima. E aí ela fala que, assim, nos Estados Unidos é feita uma separação, inclusive na prisão, porque esses caras são irrecuperáveis. Né? Já respondendo aqui alguma pergunta ali, se existe recuperação. Eles são irrecuperáveis por si só. Só um verdadeiro milagre. Olha, né? Como foi eu acho que a doutora Ana Beatriz, ela está falando mais de psicopatas. Porque não tem como detectar um narcisista e separar ele na prisão. O psicopata tem. Então, porque os psicopatas têm um defeito cerebral, claro. O que ela fala é na questão do não ter como. Se você permitir que eles tenham contato com o criminoso comum, eles vão manipular o criminoso comum. Sim, é verdade. Né? Tamanho poder de influência que essas pessoas conseguem ter, né? Então, assim, eles podem estar lá. Tem vários psicopatas narcisistas que estão presos nos Estados Unidos e alguns foram até condenados à prisão, à pena de morte, né? E alguns à prisão perpétua, né? Mas, assim, essa questão de esperar a justiça, aí é uma questão também que está ligada à fé, assim, que a nossa fé, ela diz o seguinte: no último dia, todos serão. Um dia, todo mundo vai chegar diante de Deus. E aí, quando chegar lá, não adianta você virar para mim e falar assim: ah, mas eu fui amigo do Sandro, pastor, ele sofreu também, ele foi uma pessoa que passou. Mas Jesus vai falar especificamente com a pessoa. Né? E aí é que é o caso. Porque muitos desses conseguem ter uma aparente, como diz o texto, né? Uma aparência de bondade, mas Deus vê.
E um dia esses filhos das trevas, né, vão estar diante de Deus. Todos estaremos diante de Deus. E aí é onde tem um outro texto que diz assim, né? Vocês disseram, em meu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos coisas maravilhosas e grandiosas. E aí ele vai falar assim, sai de perto de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês são pessoas que praticam a iniquidade. E a iniquidade, acho que talvez seja uma palavra que, na sua tradução mais correta, ela expressa exatamente o que é um narcisista. Porque a iniquidade é uma escolha ostensiva pelo mal. A palavra iniquidade. Né? Ela não é pecado. Pecado é uma falha que a pessoa comete, pede perdão para Deus e vai para frente. Né? Sim. Agora, a iniquidade não. A iniquidade é uma escolha ostensiva pelo mal. Né? Eu não gosto muito dessa figura de entendimento, mas assim, ela é fácil para todo mundo entender. Diz assim, né, que uma coisa é o pecado. O pecado é como se fosse um passarinho pousa no seu ombro. Aí você espanta o passarinho. Né? A iniquidade é esse passarinho pousar, fazer ninho, chamar uma galera de amigos, fazer um churrasco de fim de semana, tá ali convivendo com você. Ele passou a ser um habitante, né? Ele passou a ser um habitante da sua vida. Então, a iniquidade é uma escolha racional, ostensiva pelo mal. Que isso define muito bem o que é, né? Então, Jesus fala assim, ó, esses que praticam a iniquidade, eu não os conheço. Vocês não têm parte comigo. Então, assim, aonde vai ter a justiça? E a grande dificuldade que eu vejo, porque assim, eu passei e sofro ainda com ela um pouco, é a sensação de impunidade. Aí me cabe uma pergunta, doutor. Como que as vítimas, os sobreviventes, lidam com essa constante sensação de impunidade? Como ninguém vê o que esse bandido fez? Como ninguém vê como essa pessoa é falsa? Como ninguém vê a crueldade que está por trás desse indivíduo? Né? Vai sentir raiva, vai sentir... Como que a pessoa se livra disso? Não se livra. Porque vai ter frustração, vai ter raiva, que é uma verdade essa impunidade. Nós não vamos iludir ninguém. Eles são monstros? São. Eles destroem vidas após vidas? Sim, mas eles estão há séculos aqui no planeta. Agora a gente está começando a conhecer. Você tem que ser muito hábil para conseguir provar qualquer coisa contra eles. Porque eles são racionais, eles são frios, eles são ruins. Então, assim, o quanto mais a vítima, o sobrevivente, decidir viver sua vida e deixar essa gente no lugar onde deve estar no passado, é melhor. Inclusive, isto faz o narcisista sofrer. Saber que você não quer nem saber de nada mais dessa criatura. Sabe, se está vivo, se está morto, se está rico, se está pobre, um abraço, porque eu vou viver a minha vida, vou viver a minha frequência alta. Porque não adianta, assim. A impunidade é um fato. Eles sabem manipular tudo isso. Eles estão em todos os níveis de poder, não vamos nos iludir. Tá? Quem é um líder grande de um país, por exemplo, vai ter um tracinho, né, gente? Como é que vai tomar de uma guerra como está acontecendo, se tem muita empatia? É complicado. Então, não vamos nos iludir. Não vai haver... doutora, enquanto você vai falando, eu vou pegar um carregador aqui. Só um minuto. Tá. E sabe, não vamos nos iludir, porque... Estou falando. Porque é isso. Eles vão sempre estar na nossa frente. Cabe a nós, que fomos vítimas, que somos sobreviventes, tocar a nossa vida para frente, ter a nossa felicidade, a nossa alegria de viver de volta, reconstruir os nossos planos e se desapeguem, sabe, dos seres das trevas. Ah, mas Luciana, eles fizeram muito mal. Eu sei, eu também fui muito prejudicada. Agora, eu não quero mais ficar buscando o tempo todo por isso na minha vida. Olha, Pilates, Vanessa está falando ignorar.
Não é ignorar, não, porque ignorar você faz, faz de conta que eu não estou vendo. Não, é realmente você tomar uma decisão por si, uma decisão de fazer a sua vida ir bem, de você falar, eu preciso. E, gente, podem gravar o que eu falei sobre frequência. Se a sua frequência emocional é diferente do narcisista, você se livra. Senão, você vai encontrar com outro, tá? Ah, agora eu me separei do narcisista, parece um outro do seu lado, cara. Porque lembra dessa familiaridade que tem dentro de você? A frequência comanda. É muito comum, Sandro, esta sensação de injustiça. É muito comum e dói muito. Dá uma sensação de revolta? Dá. Fracasso? Dá. Raiva? Também. Ódio? Também. Mas é assim. A gente tem que entender, quanto mais quem passou, e mesmo quem não passou na mão dessas pessoas, conhecer, estudar o transtorno, saber como funciona, é melhor. Por quê? Enquanto nós nos mantivermos nesse pensamento, um dia esta gente vai pagar. Eles estão gostando, viu? Eu destruí a vida da criatura e ela ainda pensa em mim. Tem raivinha, quer que eu pague. Eles estão adorando, porque eles mandam. Quando a gente tem raiva, mágoa, tristeza, eu sempre falo isso para os meus clientes. Esta pessoa tem poder sobre nós. Vamos supor, Sandro, que eu tenho raiva de você. Mas você não sabe, tá? Eu estou dentro de um ambiente, de uma sala, e você entra. Você nem sabe que eu tenho raiva de você. Quando você entrou, eu perdi minha naturalidade. Eu já não sou espontânea, eu já não estou mais alegre. Olha o poder que você tem sobre mim. Quando eu olho para você e falo, eu entendi quem você é, Sandro. Eu entendo, eu aceito, eu tiro o meu julgamento. Eu sei que você é uma pessoa assim. Quando eu tiro esse julgamento que eu tenho sobre você, você é uma pessoa, mais uma pessoa. E eu não tenho, você não tem domínio mais sobre mim, né? E eu tiro esse peso de mim. Isso sim é bacana. Se olhar e falar assim, eu sei que é um demônio, caí nessa situação porque combinava comigo, por causa de tudo que eu vivi lá no meu passado. Não é porque eu sou ruim, nem porque eu gosto, não, mas é assim que a minha mente funciona. Eu entendo. Por um período eu desconhecia e caí. Agora eu não vou cair mais. Quer saber? Tchau, vou ser feliz. Porque eles adoram saber que a gente lembra deles, que a gente pensa neles, que a gente tem raiva deles. Que eles falam. O pessoal está perguntando aqui se a live Oi? vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim. Eu queria passar agora para a gente responder umas perguntas aqui, né? E que aí a gente vai para o fechamento, né? Senão eu vou tomar seu tempo demais. Tá ótimo. Ó, existe recuperação? O narcisista pode cair em si e se recuperar? Já soube de algum caso? Olha só, um caso eu soube de um narcisista com o grau bem baixo, tá, de malignidade. Isso quem relata é uma terapeuta. Ela fez um atendimento. Então, eu não sei outra coisa além da informação dessa própria terapeuta, que ela atendeu essa pessoa e que era um narcisista de baixa malignidade e que falou, eu quero aprender a viver melhor em sociedade. Então, através de algumas técnicas, esta pessoa conseguiu, com muito esforço, tentar ter um pouco de empatia e não fazer tão mal às outras, tá? Isso foi o único ganho possível. Tentar ter um pouco de empatia e quando via que ia fazer muito mal a alguém, dar uma refreada nisso. Os outros casos que eu soube são situações, como eu falei, sobrenaturais. Existe um vídeo no YouTube de um americano que era um psicopata, que dividia a cela com um colega cristão. Esse cristão lia a Bíblia e o psicopata ficava o tempo inteiro rindo, debochando dele por causa da Bíblia. E um dia, durante a noite, esse psicopata pega a Bíblia, começa a ler e de repente vê um clarão à sua frente, ele diz que viu Jesus Cristo e passa a ser uma pessoa nova. Tem esse vídeo, vocês podem buscar no YouTube. Então, essas duas situações. O restante, não. Eles não querem ajuda, eles não querem mudar, eles acham que nós temos problemas. Porque se eles acharem que eles são ruins, eles entram em dor. E é tudo isso que eles fazem, esse monte de manipulação, traição, maldade, é só para não olhar para dentro de si.
Esse é o grande objetivo. Então, Ó, não tem o que próxima fazer. pergunta. É. Como, como podemos desmascarar uma pessoa assim? Não desmascara. Vai embora. Não perca seu tempo. Vai viver feliz. Se afasta desse demônio. Se você for desmascarar, você vai se dar mal. Nunca bata de frente com essa gente. Essa gente é ruim. Essa gente não tem limites. Eles não querem nada de bom. O que vai adiantar você desmascarar? Ele vai te arrasar depois, não se iluda. Tá? Não faça O isso. negócio é você descobriu que a pessoa passa a fita Se crepe. afasta e muda a sua frequência para nenhum outro Isola. mais se aproximar de você. Cuide de si internamente, tá? Para nunca mais nenhum outro se aproximar de você. Uma outra pessoa aqui pergunta assim, você poderia indicar um livro para estudar sobre o assunto? Tem muito pouca literatura em português. A grande maioria dos bons textos está em inglês. Então, não sei se a pessoa conseguir ler em inglês. Tem os livros desse autor, do Sam Vaknin, né? Mas está tudo em inglês. Eu não conheço um bom texto. Agora, sim, existem bons canais. Depois você me manda, eu coloco as referências depois na... Mas, assim, o que a gente pode estudar? Você pode estudar os vídeos, tem bons canais no YouTube, né, que falam sobre isso. Faça sua busca pessoal, sabe? Tem o Quora. O Quora é tipo um site de perguntas. Tem muito material sobre narcisismo lá. É bom, é tipo aquele... Como é que era o nome? Tinha um outro anterior, Yahoo Perguntas, não tinha uma coisa assim, há uns anos atrás? Então, esse Quora é assim. E lá tem narcisistas respondendo sobre si próprios. No Quora você pode encontrar bastante coisa. Se alguém ler em inglês, eu mando para o Sandro. Pode procurar, mas a boa literatura está em inglês, não está em português. Está sendo pouca coisa aqui no Brasil. Outra fonte boa de informação é o seu perfil também, né? Oi? Sigam a Luciana Denucci. Claro, estou sempre falando o dos seu seres das perfil trevas. vai estar o Mas link não se aqui limitem depois. a mim, não. Tem muitas boas pessoas falando sobre isso. Sim, Alguns falam tem em várias. Algumas falam, por exemplo, mais em mãe narcisista, tem muita gente que fala sobre mãe, outros falam sobre filhos, cada um é um grande desafio, né? Então tem excelentes pessoas falando, não sou só eu não. Sigam mais pessoas também. Ó, outra pergunta aqui. Você acha que quem segue esses líderes segue porque gosta de ouvir as suas manipulações? Olha, na verdade, não é que gosta, eles são bons para falar, por exemplo. Pregações deles são muito bem feitas. Eles são atores, gente. Eles são bons no negócio. Eles são informados, eles são inteligentes. Agora, não são todos que eles manipulam. Lembra que eu falei que eles têm faro de predador? Aí já entra com a pergunta que eu estava querendo fazer também. Quem não é no ambiente desse religioso, não tem como ele ser narcisista com todos. Ele vai precisar de um grupo de suporte ali. Ele vai precisar de um grupo de pessoas que deem sustentação para a sua loucura. Né? Ele é narcisista então, nem todos com todo ali mundo, vão ser vítimas. E todo mundo, ele é narcisista com todo mundo. Ele é narcisista com todos. Agora, ele não vai manipular todo mundo. Porque, por exemplo, quem não tem essa familiaridade com o lar de infância disfuncional, quem não é codependente, não vai cair na história. Vai na igreja, vai assistir um negócio meio estranho, sabe? Eles não vão chegar perto. Vai sair. Ou não, vai continuar e não vai ser afetado. Vai ouvir, porque eles não são ruins pregando. Eles não vão falar. A maldade é muito sutil, eles não vão mandar matar ninguém. Por isso é que eles sempre vencem, porque eles são sutis. A vítima vai contar, ninguém vai acreditar. Então, eles manipulam quem eles percebem. E quem é codependente, quem veio de um lar disfuncional, vai se aproximar, vai querer se aproximar. Tem vontade, tem afinidade. A gente não pode negar o que a gente tem dentro de nós. Então, assim, mas eles são bons. Se for ver uma pregação, eles falam muito bem. Conhecem muitos textos. Eles fingem que tem emoção de uma maneira brilhante. É que nem ver um ator no filme. Então, sabe? É isso. Eles são